Aí vem um cara que ele é um pouco mais excêntrico e tem um poder na mão, tipo o Elon Musk. Ele vincou a ideia de popular Marte. É algo que você vê que faz sentido ele estar trabalhando nesse projeto ou ele sempre verbalizar sobre isso. Inclusive, ele tinha falado que acho que 2030 já ia ter alguém morando lá, mas ele mudou essa data. Eu lembro que teve um negócio desse. Mas o que tu acha? Tu acha que ele tá viajando e ele tem poder, ele tem dinheiro, então ele gasta com o que ele quiser? Ou você acha que realmente a ideia dele é pautada em algo plausível? Então, eu acho que os prazos estão bastante apertados, isso falando de engenharia, Uhum. mas sem sombra de dúvidas é algo que vai acontecer em algum momento. E se é bom ou se é ruim, eu acho muito complicado você falar isso, porque é bom pra quem, né? A gente, estando dentro de uma sociedade, tem diversos pontos de vista, diversas realidades diferentes. Então, se a gente for perguntar, por exemplo, é, se é bom do ponto de vista da engenharia, é ótimo. Porque a gente vai ter um avanço tecnológico absurdo e que talvez a gente não tivesse se a gente não tivesse tentando fazer essa loucura. Mas, Sim. ao mesmo tempo, a gente tem algumas coisas que atrapalham a pesquisa. Então, a gente tem um certo investimento deslocado da pesquisa para essas missões que são um pouco megalomaníacas. Uhum. Então, quando a gente tem o Elon Musk, né, uma figura grande fazendo isso, a gente, consequentemente, inspira outros governos que querem também, né, espaço nessa história, a investirem nesse tipo de pesquisa. E isso, às vezes, acaba tirando verba de pesquisas que talvez fossem mais relevantes para a ciência. Sim. Então, é um jogo que você tem que saber equilibrar a balança. Como, por exemplo, o Starlink. O Starlink, maravilhoso quando a gente tem a ideia de ter internet para todo mundo e você ter o mundo inteiro mapeado e um controle muito grande, né? Inclusive para proteção mesmo, estudo da natureza. Enfim, ótimo. Mas a gente tem as observações do céu ficando extremamente poluídas. Se você Saquei. joga Starlink no Google e coloca lá nas imagens, você vai ver inúmeras observações de telescópios importantes sendo prejudicadas por conta de um Starlink que passou ali na frente. Então, isso acaba prejudicando a pesquisa de certa forma. E aí você tem que começar a estudar Starlink. Pensa, agora a gente tem por volta de 6.000. Mas tem planos para ter mais de 40.000 só do Caramba. Starlink. Então, é uma quantidade absurda. E se isso já está prejudicando alguns telescópios hoje, imagina quando tiver 40. E se conseguirmos 40, não vai parar em 40, vai Sim. muito mais. Fora os outros satélites, os satélites que foram desligados, que ainda não conseguiram, né, ser desfeitos. Enfim, é um grande problema. Então, nada é bom e extremamente bom e nada é extremamente ruim. Tudo depende do ângulo que você está observando. Mas eu diria que, de modo geral, eu acho que a sociedade está caminhando para um lado de ter mais coisas positivas do que coisas negativas. Saquei. Eu tenho duas dúvidas sobre satélite. A primeira, existe um tratado mundial que ele define quantos satélites um país pode mandar para o universo ou não? Se eu tenho dinheiro suficiente para mandar um satélite para lá, é só eu ir e orbitar ele. E a segunda pergunta, como que acontece o descarte dos satélites? É, a primeira pergunta. Eu não sei responder com certeza, Uhum. mas no que diz respeito ao limite de satélites, não existe. O que existe são algumas restrições de períodos que você pode lançar determinados satélites. Então, existe toda uma organização que você precisa fazer para não atrapalhar outros governos, outros planos, outros projetos. Tem todo um cálculo que você tem que fazer. E lembrar também dos satélites que estão em órbita, de aviões que estão passando, de Mapear, balões. né? Então, é uma logística absurda que é feita com muita minuciosidade e não é assim, eu quero lançar um satélite e amanhã eu lanço. É toda uma pesquisa que você tem que fazer para conseguir lançar. Uhum. Mas no que diz respeito ao número, não existe.
E sobre o descarte de satélite, a maioria dos satélites, eles adentram, né, um pouco mais a atmosfera e entram em combustão. Então, eles se desfazem assim como um asteroide quando entra na Terra. E esse desvio, né, do satélite é feito de uma forma muito simples, porque eles estão em queda livre. Então, qualquer forcinha que você muda de rota, qualquer toquinho que você dá, você desvia a rota dele e você consegue manobrar. Entendi. Então, mas tem casos, então, de satélites que eles não acabam se desfazendo quando entram em combustão. E aí há necessidade de você manobrar para ele não cair numa área que esteja sendo populada por alguém. É muito difícil porque, né, se desfaz e acaba sendo... Enfim, são partículas muito pequenas que chegam até aqui. Certo. O que acontece de você precisar fazer o resgate de algum satélite é quando há algum erro no meio do caminho, principalmente de lançamento. Entendi. E aí não é um caso comum você precisar resgatar satélites. Mas existem satélites que, por exemplo, a melhor opção não é você colocar ele para dentro da atmosfera, mas sim você colocar ele para fora de órbita. Quando é um satélite muito grande e principalmente quando há risco de colisão com outro satélite. Saquei. Bom, é interessante porque hoje não há, pelo que eu entendi, não há um número de satélites que você possa enviar, mas isso não quer dizer que isso possa mudar, porque tudo começa a modificar a partir do momento que isso começa a gerar problema. Ou seja, anos atrás, antes do Starlink, pelo que me parece, era raro os casos onde algum satélite ele acabava influenciando numa pesquisa. Só que agora a gente está falando de um número muito acima e um envio massivo de satélite. Inclusive é bem interessante que quando começou os envios dos Starlinks, muita gente estava achando que era OVNI, né? Porque olhava de noite e passava um monte de coisa indo pro céu e sumindo. O que é isso? E aí você bota, se hoje com 6 mil já causam uma certa inconveniência, não. As pessoas se sentem lesadas porque, vamos voltar lá nos 30% que o Brasil tem. Aí você escolhe um dia e aí fala, em tal dia você vai fazer a gente vai apontar esse satélite para tal lugar. Esse satélite não, o telescópio para tal lugar. Aí no dia que você vai usar ele, passa ali o Starlink e atrapalha tudo. Imagina o quão estressado, chateado que você vai estar se isso acontecer. O problema é que a gente pensa que satélites são coisas, tá longe, né, pequenininho. Mas se você tiver um telescópio, você consegue observar os satélites. Sério? Sério. E até mesmo alguns a olho nu também você consegue... Claro que você confunde, né, com estrela, muitas vezes, mas você consegue observar com um bom telescópio. E na astronomia, a gente estuda a luz, né? Então, a gente tem luz, radiação, vindo de todo lugar. E a gente se esquece que cada milésimo de milímetro é muita informação. Então, lembra do Hubble, quando ele apontou, ele tirou uma foto do universo e viu uma área escura. E aí ele focou nessa área escura, que aparentemente não tinha nada. E ali se revelou milhares de galáxias. Caramba! Então, cada pontinho, cada mínimo centímetro cúbico que a gente olha no céu e a gente pensa, não é nada, tem muita coisa ali. Então, tem muita coisa que a gente está perdendo. E não é que era algo raro, porque, sim, tinha... telescópios que acabavam, né, tendo as imagens corrompidas por satélites, mas era algo menos recorrente. E você conseguia contornar aquilo ali e até mesmo prever. Hoje, você fazer esse cálculo, né, a gente tem mais ou menos 10 mil satélites, então é um cálculo muito grande para ser feito. E aí, a maioria das vezes, você acaba compensando com o tempo de observação. Entendi. Então... Você acaba tendo que aumentar a quantidade de tempo para conseguir corrigir e tirar esses satélites que acabaram prejudicando a imagem. Saquei. O James Webb, ele é uma evolução do Hubble? Quando a gente fala de evolução de telescópios espaciais, sim. A gente tem uma tecnologia evoluída no que diz respeito ao Hubble. Porém, eles têm propósitos diferentes e também tecnologias diferentes. Entendi. O Hubble, ele observava muito no visível, que é esse espectro que a gente enxerga.
Então a gente tem que lembrar que a luz, ela é uma onda e essa onda tem diversos comprimentos de onda. Então ela tem micro-ondas, tem rádio, infravermelho, raios gama, então uma infinidade de espectros. E aí a gente observava com o Hubble principalmente no visível e hoje o James Webb ele observa principalmente no infravermelho. Por que o infravermelho? Porque ele é a radiação, digamos assim, um comprimento de onda que as estruturas mais antigas do universo emitem. Então, quando a gente tem coisas muito energéticas, como, por exemplo, raios gamas, a gente tem eventos extremamente novos emitindo esse tipo de radiação. Como, por exemplo, quasares e supernovas também. A gente tem esse tipo de radiação que são eventos novos. Mas como a gente quer, com o James Webb, estudar aquilo que aconteceu segundos após o Big Bang, a gente quer estudar as primeiras galáxias, as primeiras estrelas, a gente precisa estudar no infravermelho, porque já são objetos muito antigos. E o problema disso é que tudo emite no infravermelho, porque é o nosso nível mais baixo, né, de comprimento de onda. E aí é uma tecnologia absurda, porque ele próprio emite o infravermelho, então ele precisa isolar a radiação que ele recebe e ao mesmo tempo coletar o mesmo tipo de infravermelho. Então ele não tem o mesmo propósito que o Hubble, mas dentro do que a gente chama de evolução de telescópios espaciais, sim, é uma tecnologia mais evoluída. Ué, tu curtiu o conteúdo que tu acabou de assistir? Então deixa teu comentário aí, curte e compartilha com teus amigos pra geral ficar no hype. Não esqueça de seguir @HypeTalksBR em todas as redes sociais. Valeu? Tamo junto e até a próxima.